Eu sei que planejar o intercâmbio pode gerar muitas dificuldades, incertezas e medos. Quanto eu realmente vou gastar? Por onde começar? Será que eu vou me adaptar? E se eu não fizer amigos? Eu posso trabalhar enquanto estudo? Qual país é ideal para mim? Qual curso vale mais a pena? Quais documentos eu preciso levar? São muitas perguntas e pensamentos que giram em torno de você fazer o seu primeiro intercâmbio, né? E os medos e as incertezas são super normais. Eu, antes de fazer os intercâmbios que eu fiz em Liverpool, Londres e Barcelona, também pensava em tudo isso e todos esses pensamentos passavam pela minha cabeça. Foi um processo longo de planejamento e até chegar lá e ver o que eu de fato iria encontrar. E as experiências que eu tive, o que eu encontrei lá, foi muito melhor do que eu criei na minha cabeça. Nesse vídeo eu vou te ajudar a organizar esses pensamentos e a responder a maioria dessas perguntas. Eu sou o Lucas do Nosso Passaporte, se inscreve no canal e bora para mais um vídeo. Será que eu vou me adaptar? E se eu não fizer amigos? Esse é o medo do desconhecido. E tudo que é desconhecido é normal gerar medo e incertezas na nossa cabeça. Uma coisa que eu percebi quando eu estava lá é que as outras pessoas estavam na mesma situação que eu. Normalmente a gente vai fazer intercâmbio, a gente vai para um país diferente, uma cultura diferente, sozinho. E as outras pessoas também estão indo com essa mesma intenção. Então tá todo mundo lá no mesmo barco. Também saíram da sua casa, da sua zona de conforto e foram para outro país aprender e aprimorar uma nova língua. Então se você tá com esse tipo de pensamento, tenha em mente que as outras pessoas que você vai encontrar lá também podem ter pensado isso. E é super normal, e isso que gera conexão de forma instantânea muitas vezes. Quanto eu realmente vou gastar? Eu posso trabalhar lá para me sustentar? Essas incertezas financeiras também passam pela nossa cabeça, né? Quando a gente começa a planejar o intercâmbio. Eu comecei a planejar o meu com 10 meses de antecedência. Então, eu acho que é o tempo ideal aí para você ter um bom planejamento financeiro. Você já vai pagando a escola, as acomodações, vai juntando dinheiro para você gastar lá com transporte, alimentação, os passeios. Então, quanto maior a antecedência de você começar esse planejamento, maior a sua segurança e maior o seu conforto quando você for para o outro país. É sempre bom a gente juntar também uma reserva de emergência para caso aconteça alguma coisa, a gente ter ali um orçamento, uma reserva para poder utilizar. E se você precisa trabalhar para sustentar, isso tem um lado muito bom também, que é você usar o idioma local na prática, muitas vezes conversando com nativos. Então você se força e se coloca em situações ali na qual você vai aprimorar o idioma que você está estudando de uma maneira muito mais rápida. E quais os impactos na nossa vida pessoal e profissional depois de intercâmbio? Eu só tive noção disso depois que eu fiz os 3 intercâmbios e percebi o quanto que abre nossa mente sair do Brasil, sair do país e conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas e aprimorar o inglês, aprimorar o idioma. Além disso, quando você sai do seu país, da sua casa, da sua zona de conforto, você se coloca numa posição de crescimento pessoal muito grande. Você vê que pode fazer as coisas sozinho, que pode se virar sozinho em outro país, em outra cultura, mesmo em outro idioma. E ter essa vivência, ter essa experiência lá fora, aprimorar o inglês, por exemplo, vai te abrir portas muito grandes aqui no Brasil, porque as empresas valorizam muito também esse tipo de experiência que você tem. Ainda vou falar sobre alguns temas muito importantes que eu considero aqui, mas se está te ajudando até agora esse vídeo, deixa seu like, ajuda muito a gente, se inscreve no canal também para receber os próximos vídeos. Como funciona o visto ou quais documentos eu preciso? O processo burocrático faz parte, obviamente, e se você fechar com alguma agência especializada em intercâmbio, eles te dão todo o caminho das pedras aí, falando quais documentos você vai precisar. Depende muito aí de qual país você vai escolher, se você vai trabalhar ou não, vai precisar de um tipo diferente ou não de visto. Na imigração, por exemplo, eu precisei apresentar documentos básicos, como a carta de matrícula da escola, no período que eu ia estudar, e o período que eu ia morar também, aonde que eu ia morar, ali o endereço, a carta de acomodação que a gente chama, tá? Eu não peguei visto para trabalhar lá, porque eu trabalho online aqui com o horário do Brasil, então isso não foi necessário para mim, mas se você vai trabalhar também, aí sim precisa tirar o tipo de visto necessário para você trabalhar e estudar. Tenha em mente também que eles podem te pedir o seguro viagem, que muitas vezes é obrigatório, né? Você ter um seguro ali para o período que você vai ficar no país, ou também às vezes até uma comprovação financeira, algum país pode te pedir também para te deixar entrar. Eu preciso falar o idioma fluentemente antes de ir. O idioma também pode gerar algumas incertezas e medos, né, se você não fala ainda fluentemente ou de maneira avançada, mas saiba que isso não é um problema, tá? Eu encontrei lá pessoas com diferentes níveis de inglês e dá para se virar completamente, principalmente porque essas cidades normalmente estão acostumadas a receber os turistas, a ter esse tipo de intercâmbio, tá? Então se você tem um inglês básico, por exemplo, isso não é impeditivo para você não ir. Muito pelo contrário, essa experiência lá, essa vivência vai aprimorar muito a sua língua. E como organizar tudo a tempo, por onde começar a pesquisar? Planejamento e organização é um passo muito essencial, como eu comentei antes, antecedência também, planejar o seu intercâmbio com antecedência. E são muitos pontos a serem considerados para pesquisar, para você pensar
aí planejar o seu intercâmbio, tá? Tem um vídeo que eu comento só sobre isso aqui nesse card, qual é o passo a passo para você começar a pensar e planejar o seu intercâmbio. Dá uma olhada lá que tá bem legal o vídeo. Bom, eu trouxe aqui os principais medos, incertezas e pensamentos que giram em torno de fazer o seu primeiro intercâmbio, que são super normais, tá? Se você quer que eu aprofunde algum tema ou se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você curtiu e gostou desse vídeo, deixa sua curtida também, ajuda muito a gente, se inscreve no canal e aquilo que eu falo, viajar é vida, a gente se vê no próximo vídeo.